crianças, como vocês passaram aí o final de semana? Tudo bem? Assistindo aquele filminho bacana na televisão, comendo aquela pipoquinha esperta, junto com o papai e a mamãe, né? Bom, vou começar mais uma semana de aula, tá? Hoje é segunda-feira, dia 18 de maio. E hoje nós teremos aula com o nosso livro de português, onde a gente vai aprender um pouco sobre os contos de fadas, começar a ver um novo tipo de texto, tá? Que é o conto de fadas. Depois nós vamos para a história, onde nós vamos começar a ver a história da população afro-brasileira, tá? Dos africanos. E depois nós vamos finalizar o nosso livro do Aprender a Filosofar, lá na última página, onde vai perguntar para você se algo mudou. Lembra que a gente começou a atividade sobre sonhos e tinha algumas perguntas? Aí agora no finalzinho das atividades que você tem no livro sobre os sonhos, tem as perguntas se algo mudou. Se algo mudou em você em relação ao que você via de sonho e realidade, tá? Para começar, a gente vai pegar o livro de português, tá bom? Quem aí se lembra da história da menina que tinha um capuz vermelho e foi até a casa da vovó para levar os doces que a sua mãe pediu? Bom, a Chapeuzinho Vermelho é um conto de fadas, tá? Um conto de fadas nada mais é do que um texto com narrativas, que conta a história dos personagens, que tem um cenário, né? A Chapeuzinho Vermelho era uma menina que vivia na floresta, então o cenário é uma floresta. Os personagens que tinham na história dela era ela, sua mãe, sua avó, o caçador, o lobo mau. Todos eles desenvolveram essa história da Chapeuzinho Vermelho. Só que aí no seu livro tem a história da Cinderela. E o conto de fadas, assim como qualquer outro tipo de texto, ele é dividido em parágrafos. Lembra que nós estudamos os poemas eram divididos em versos, né? Que era cada linha do poema, e estrofe, a cada pedaço do poema. O conto de fadas é dividido em parágrafo, tá? Cada parágrafo vai contar um pouco da história da Cinderela. Então, a gente vai mostrar o texto para vocês. Para começar, vocês vão ver umas imagens aí de um monte de contos de fadas reunidos, que você vai ter que procurar e escrever o nome de cada um deles, tá? Cada conto de fada que você vê nessa imagem, você vai escrevê-lo aí no seu livro, tá bom? A tia vai mostrar a imagem para vocês estarem fazendo. E depois vai ler as atividades, tá? Página 38 e 39 do seu livro, que vocês vão abrir primeiro, tá? Aí tá escrito assim, ó. Era uma vez. Aí tem uma imagem aqui com um monte de contos de fadas reunidas, ó. Um monte de personagens, tá? Dos contos de fadas. Aí aqui tem a pergunta, você costuma de brincar de faz de conta? Você costuma brincar que você é um príncipe ou uma princesa? Gosta de assistir filmes ou desenho com personagens ou história do mundo da imaginação? Eu, por exemplo, amo os filmes da Disney que são relacionados a conto de fadas, tá? Nessa cena há elementos que lembram conto de fadas. Escreva o nome deles. Você vai escrever o nome dos contos de fada. Ó, por exemplo, aqui o capuz, igual que a tia tá, ó. Essa história aqui é da Chapeuzinho Vermelho. E essa casa de doce? De quem é a história? E esse gato aqui, ó, colocando a bota, que história é essa? E esses porquinhos reunidos, de qual história é? Você vai escrever, tá? O nome da história, tá bom? De cada um dessas imagens que você tá vendo. E essa trança grande aqui, ó, de quem é essa trança? De qual princesa é essa trança, tá? Na página 40 e 41 vai começar o conto da Cinderela, tá? Que é aquela menina que era maltratada pela madrasta e queria ir uma festa e a sua fada apareceu. Aí aqui, como a história, a tia falou, ó, a história é dividida em parágrafo, ó, um primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo e assim por diante, tá? Cada pedacinho é um parágrafo da história. Aí aqui tem ela com o príncipe encantado, final da sua história. Aí aqui, ó, vá
ao baile, querida, disse a fada, mas lembre-se que à meia-noite em ponto a magia acabará e tudo voltará ao estado normal. Qual o significado da expressão meia-noite em ponto? Exatamente à meia-noite, ou seja, meia-noite ou próximo da meia-noite. Aí você vai marcar a alternativa correta. Das páginas 42 até a 45, você vai fazer a interpretação do texto, tá? Aí aqui você vai escrever porque as irmãs da Cinderela zombavam dela, porque o príncipe dançou a noite toda com Cinderela e não chegou a saber o nome nem endereço. Qual o objetivo do príncipe ao ordenar que todas as moças provassem um sapatinho de cristal? Você conhece outra versão do conto da Cinderela? Em sua opinião, o que uma história precisa para ser considerado um conto de fadas, tá? Aí você vai respondê-las aqui mesmo no livro. Aí embaixo tá falando o que é um conto de fadas, que é uma história antiga, contada de geração a geração, que tem cenários, que tem personagens, tudo onde vai ser contada a história. Aí a segunda questão, copie do segundo parágrafo do texto a expressão que indica quando essa história aconteceu. Você vai lá no segundo parágrafo e vai ver o tempo, tá? A expressão que indica quando a história aconteceu, tá? Há outras expressões que indicam tempo nos contos de fadas? Escreva uma expressão que inicie e outra que finalize esse tipo de conto. Quando se fala em expressões que indicam início de um conto, o conto geralmente a gente começa assim, era uma vez, né? Ou certo dia, certa noite, em um dado momento, tá? Aí você vai procurar lá a expressão que indica o tempo que começou, tá? A nossa historinha aqui. Aqui você vai escrever uma outra expressão, diferente da que começou a história da Cinderela, tá? Uma que comece e uma que termine. Geralmente, como que terminam os contos de fada? E para sempre, né? Que tempo essas expressões indicam? Qual é o tempo que essas expressões indicam? Elas têm um tempo definido ou não têm um tempo definido? No número 3, qual desses cenários não pertence à história da Cinderela? Qual que não pertence à história da Cinderela, tá? Aí aqui nesse quadradinho tá indicando que personagens pode ter no conto de fada, né? A gente sabe que tem príncipes, princesas, reis, rainha, fada, bruxa, madrasta, muitos personagens, né? E as fadas e as bruxas geralmente são aquelas que têm poderes mágicos, né? Que podem fazer algo de bom ou de ruim. A fada da Cinderela fez uma coisa boa para ela, né? Já a bruxa do conto de fadas da Branca de Neve, né? Deu uma maçã envenenada para ela, que ela ficou lá dormindo até que o príncipe despertou. No número 4, você vai escrever o nome dos personagens, tá? Que costuma aparecer, você vai olhar a imagem. De acordo com a imagem, você vai escrever o nome do personagem, tá? Todos esses personagens que aparecem em história de contos de fadas. Você vai escrever o nome, tá? Aí a pergunta abaixo dos personagens, qual dessas personagens aparece no conto da Cinderela? Qual desses personagens aqui que você escreveu, tá? Apareceu no conto da Cinderela, tá? Aí você vai escrever aqui no espaço. Número 5, quem é a personagem principal do conto, desse conto que você acabou de ler aí, tá? Quem é a personagem principal? Na questão 6, tem algumas características aí da nossa personagem e você vai marcar só as que apareceram no texto, tá? As características principais da Cinderela. Ela era bondosa, ela era preguiçosa, ela era malvada, ela era alegre, ela era doce, ela era invejosa. A característica da Cinderela você vai marcar.
Dessa mesma pergunta, você vai ver aqui, ó, a pergunta: você percebeu outra característica além das que você circulou? Outra característica da Cinderela, além das que você circulou no texto? Escreva uma frase descrevendo a Cinderela. Você vai escrever uma frase descrevendo ela, tá? A questão 7 é: que objeto usado pela fada madrinha tem poderes mágicos? Qual o objeto que a fada madrinha usa que tem poderes mágicos, tá? No número 8, ó, tem 4 imagens. Você vai ligar de acordo com a transformação feita pela fada madrinha. A abóbora se transformou em quê? Aí você vai ligar. E esse vestido velho se transformou no quê? Você vai ligar ele, tá? No número 9, a pergunta é: o que o príncipe fez para encontrar a dona do sapatinho de cristal? O que o príncipe fez, tá? De acordo com o conto que você leu. No número 10, a pergunta é: como a história termina? Como que terminou a história da Cinderela? Imagine que a história continua depois desse final. Como você acha que é a vida da Cinderela com o príncipe? Como que você acha que tá a vida dela agora, depois do viveram felizes para sempre? A última questão: releia o início do texto, tá? Aí tem um pedacinho aqui do texto. Aí você vai escrever o que significa invejosas, tá? E copie do texto o trecho que reforça esse significado. Bom, essa foi a nossa atividade de português, tá? Onde nós vimos o conto da Cinderela e onde vocês vão responder interpretando o texto dela, tá? Agora nós vamos pegar o nosso livro de história, tá bom? Que nós vamos começar a ver a outra população que contribuiu bastante para a cultura do nosso país, né? Nós vimos a indígena, que foi a última que a gente trabalhou. Agora nós vamos ver a população africana, tá? Que foram os negros que foram trazidos da África para cá, tá? Para trabalhar como escravos aqui no Brasil, trabalhar nas plantações, no começo do Brasil colônia, tá? Eles foram, depois dos indígenas, eles foram a mão de obra que os colonizadores encontraram, mão de obra não paga, né? Que os portugueses encontraram para poder começar a produzir a riqueza que o nosso país tem hoje, tá? Então, junto com os indígenas, tá? Eles são a base da nossa cultura, tá? Além dos europeus, que foram os portugueses, holandeses, alemães, que vieram para cá para o Brasil no período da colonização, os negros africanos e os indígenas que já viviam aqui contribuíram muito para a nossa cultura. E hoje, na aula de história, a gente vai ver lá a boneca Abayomi, tá? Que eram bonecas que eram feitas pelas mamães africanas, tá? Para acalentar seus filhos no navio durante a viagem que foi feita da África, lá do continente africano, até aqui ao Brasil, tá? Então, como as crianças ficavam chorando e tristes porque elas não eram bem tratadas, as mães rasgavam pedaços dos seus vestidos, tá? Das suas vestes, e construíam essas bonecas para acalentar os seus filhos. Então, vocês vão ver um pouquinho dessa história da Abayomi, que a tia vai botar um vídeo. Logo embaixo da sua videoaula, você vai ver um vídeo contando um pouco sobre a Abayomi e também como fazer, para você fazer uma, tá? Porque a Abayomi é uma boneca que significa esperança, tá? Para os negros, para as mamães africanas, era como se elas estivessem dando esperança para os seus filhos. Então, a tia quer que você assista o vídeo. E se você tiver um material em casa aí para fazer, faça a Abayomi, que aí quando a gente voltar para a sala de aula, você vai escolher um amigo seu para você presentear com essa boneca, tá? Porque ela é foi um símbolo de esperança para as mamães africanas que tiveram que ser separadas, infelizmente, dos seus filhos, tá? Quando eles chegavam aqui no Brasil, não ficavam juntos, tá? Era vendido, às vezes, a mãe para um dono, o esposo para outro dono, o filho ia para outra pessoa que comprasse. Então, aquilo foi como um símbolo de esperança das mães para os filhos, tá?
Então nós vamos ver isso aí na nossa aula de história. Vamos aprender um pouco sobre a cultura, o que a cultura africana contribuiu para a gente no esporte, na culinária, porque nós temos uma comida que é mundialmente famosa e que foi criada pelos escravos nativos africanos, tá? Pelos nossos afro-brasileiros, nossos afrodescendentes aí, que é a feijoada, que é mundialmente conhecida. Ó, 2021 é a página, tá? Que nós vamos começar. Aí tá escrito assim, herança cultural africana. Aí tem a imagem de um quilombo, tá? O quilombo, na época da escravidão, era um lugar para onde os escravos fugiam, tá? Para se proteger dos maus tratos dos seus senhores. Hoje em dia é uma comunidade onde vivem alguns negros, tá? Mas antigamente era um local de proteção, era para onde eles fugiam para se proteger dos maus tratos dos seus senhores. Aí tem duas perguntas, você já ouviu falar de comunidades quilombolas? Você vai responder, tá? É pessoal. E como as crianças representadas estão se divertindo, o que as crianças estão fazendo aqui, tá? Aí tá falando da cultura afro-brasileira, tá? Na página 22 e 23, que uma grande parcela da nossa população é afrodescendente, ou seja, são descendentes dos escravos africanos, são descendentes de escravos africanos, por isso a população, tá? Negra brasileira chamada de afro-brasileira, que somos descendentes, tá? Das populações africanas que chegaram aqui com os europeus, tá? E ela é manifestada pela cultura, pela culinária, pela religião, tá? E o nosso português, também como o dos indígenas, né? Que tem palavras da nossa língua portuguesa, que é a variante do tupi-guarani dos indígenas brasileiros, nós também temos algumas palavras, tá? Descendentes da cultura africana, o cafuné, o batuque, banguela, tá? Uma outra coisa interessante que vocês precisam saber é que o tronco linguístico dos escravos africanos que vieram daqui da África, tá? Para o Brasil, o tronco linguístico que veio aqui para o nosso país, ele é do grupo dos Banto, tá? Essa parte lilás aqui, ó, tá vendo? Do mapa da África. O nosso grupo linguístico dos negros que vieram para cá faziam parte desse grupo linguístico, tá? Os Bantos, tá bom? A gente já vai passar um vídeo sobre as línguas africanas e o português do Brasil. Do Brasil. Presta bastante atenção que você vai ver que algumas coisas que nós falamos hoje em dia é variante da língua banto, tá? Dos negros que vieram para cá, para o Brasil. Você já reparou que a língua que falamos no Brasil é diferente do português falado, por exemplo, em Portugal? O que será que a nossa história tem a ver com isso? Uma das particularidades históricas do lugar que hoje chamamos Brasil é a intensa miscigenação que ocorreu por aqui ao longo de mais de 5 séculos. Essa mistura contribuiu para modificar e enriquecer toda a nossa cultura e, em particular, a nossa língua. Vamos observar a influência das línguas africanas nesse processo. Estima-se que cerca de 4 milhões de africanos tenham sido trazidos para o Brasil entre os séculos XVI e XIX para trabalhar principalmente nas lavouras e na mineração. A origem desses africanos era muito variada, mas a maioria pertencia a 2 grandes grupos linguísticos, o Banto e o Sudanês. Do primeiro grupo, o Banto, destacam-se o idioma Kimbundo, falado em Angola, e o Kikongo, do Congo. Já no grupo sudanês estão o Yorubá, da Nigéria, e o Ewe, ou GG, da região onde hoje ficam Gana, Togo e Benin. No Brasil, o intenso contato entre as pessoas vindas da África e os falantes do português acabou provocando o que chamamos interação linguística. Uma consequência disso foi que nossos modos de falar a língua mudaram e novas palavras foram incorporadas a ela. São de origem africana
palavras como caçula, dengo, cafuné, samba e bagunça. Outros exemplos são os verbos cochilar, fungar, xingar e zangar. A palavra nhoca, também originária da África, aqui virou minhoca. E calumba se transformou em calombo. A maneira como falamos no nosso dia a dia também mudou em virtude da influência africana. Por exemplo, os ditongos ei e ou viraram e o. Assim, beijo é pronunciado beijo. Em vez de manteiga, falamos manteiga. Feijão se tornou feijão. E louco resultou em louco. O regime de escravidão que vigorou no Brasil impedia que a grande maioria dos negros dominasse a forma escrita da língua. Esse pode ter sido um dos motivos pelos quais a influência dos idiomas africanos ficou mais restrita ao campo da oralidade. Mas a rejeição a muitas dessas influências na norma culta do nosso português também pode ser, em parte, explicada pelo lugar que os negros ocuparam na sociedade brasileira e pelos preconceitos contra o que era associado à sua cultura. É importante reconhecer e valorizar este aspecto tão significativo da herança cultural africana, fundamental para a formação da rica e diversa cultura brasileira. A língua que falamos também é resultado de processos sociais que aconteceram no passado. Ao mesmo tempo, ela oferece indícios para que possamos conhecer melhor a nossa história. Bom, depois desse vídeo aí que falou um pouco sobre as variantes da nossa língua portuguesa, que é misturada com a língua africana, vocês vão fazer uma pesquisa, tá? Sobre brincadeiras africanas, comidas típicas, tá? Comidas que têm origem afro-brasileira, palavras, tá? Música e esportes, tá? Na nossa escola tem um esporte que é da cultura afro-brasileira, né? Que é a capoeira, que é um esporte que nasceu lá na África, mas que foi modificado aqui no Brasil. Lá na África ela era como se fosse uma dança, né? Eles dançavam nas suas festas, e aqui no Brasil acabou se tornando uma espécie de luta para eles poderem se defender dos seus senhores. Aqueles movimentos da dança acabaram ganhando uma forma diferente, né? Eles começaram a se defender. Tanto que os senhores, quando viam eles treinando a capoeira, pensavam que eles estavam fazendo uma dança, mas não, eles estavam treinando junto com a dança, colocando golpes, né? Movimentos de golpes no ritmo da capoeira. No número 2, a tia vai colocar um vídeo abaixo da videoaula, tá? Para você saber um pouco da história da Baiome. E aqui a tia vai colocar um tutorial para você aprender como que se faz, tá? Na sua videoaula. Você vai assistir o vídeo que a tia vai colocar abaixo da videoaula, tá? Para você responder a letrinha A e depois a letra A e a letra B, tá? E depois a tia vai botar um tutorial para vocês aqui no final do vídeo da aula de história de como se faz a Baiome, tá? Ó, essa é a nossa boneca Baiome, tá? Aí a tia vai mostrar o tutorial para vocês fazerem, tá? Aí vocês façam, se tiverem o material, e tirem a foto para mandar pra tia, tá? É bem fácil e divertido fazer uma Baiome. Precisamos apenas de 2 tiras de tecido preto, retalhos diversos e uma tesoura. Em uma das tiras, fazemos um nó em uma de suas extremidades, que será a cabeça da boneca. É preciso deixar um pouquinho de tecido depois do nó, para formar o cabelo. Ó, isso aqui, ó, você vai pegar um pedaço do tecido, tá vendo? E vai fazer um nozinho. Aí aqui vai ser a cabeça e aqui o cabelinho dela. Com a outra tira, é só fazer mais um nó logo abaixo do primeiro. Deste nó, vão pender 2 pedacinhos dessa tira, que serão os braços.
Por isso, é preciso que eles fiquem do mesmo tamanho. A outra tirinha vocês vão amarrar um pouco abaixo da cabeça, tá vendo? Ó, que vai ser o bracinho da sua Abayomi. Aí vai ficar, ó, a cabeça, o cabelo e o corpinho. Em seguida, é só cortar longitudinalmente ao meio a extremidade oposta à cabeça da primeira tira. Os dois pedacinhos formados após o corte serão as pernas da boneca. Ó, você vai cortar o paninho, tá? Pra formar as pernas. E depois você vai enrolar também, igual você enrolou aqui na cabeça, para ser os pezinhos dela, tá? Ao final de cada uma delas, fazemos um nó para marcar os pés da boneca. Agora damos um nó na ponta de cada um dos dois pra braços ser as mãozinhas, tá vendo? para representar suas mãozinhas e a boneca está pronta. Ou melhor, quase pronta. Falta a roupinha, né? Com um pedaço colorido para vocês colocarem, ó. Para fazer a roupa, é preciso escolher alguns retalhos coloridos e usar a criatividade. Um bom jeito de começar é fazendo um buraquinho no centro de um pedaço de retalho. Que é onde vai entrar os bracinhos, tá? Então, vestimos a boneca, passando a cabeça dela por dentro do buraquinho. Depois, é só pegar um pedacinho de retalho que possa servir de cinto e amarrá-lo na cintura da boneca. Agora sim, está pronta a sua Abayomi. Já? Bom, essa foi a nossa aula de história, onde a gente começou a ver um pouco da história dos africanos, tá? Da nossa população aqui afro-brasileira. Nós ainda vamos ver sobre os quilombos, vamos aprender sobre os quilombos, sobre as comunidades quilombolas, tá? Sobre o quilombo dos Palmares, que é o quilombo mais famoso do Brasil, sobre Zumbi, que foi o herói, que é considerado, né, pelos negros como se fosse um herói, né, porque foi ele que fundou o quilombo dos Palmares, que era o quilombo onde tinha maior número de negros, né, que fugiram de seus senhores. Vamos aprender como era constituído o quilombo, tá? Como que os quilombos eram feitos, tá? Que eles tinham saídas de emergência para caso de ser invadido, os negros poderem fugir, era todo um forte, né, para proteger os negros. Então nós vamos ver isso aí no decorrer da nossa aula sobre a cultura africana, tá? Por hoje é isso. Assistam o vídeo que conta um pouco de como é a história da Abayomi, tá? Façam a sua Abayomi para poder presentear um amigo. Eu, por exemplo, tenho 3 que eu ganhei dos meus alunos ano passado. Tá guardadinha, tá? Eles fizeram na sala, aí me deram 3, tá? E eu sou uma apaixonada pela cultura africana, então eu guardo com todo carinho, tá guardadinha. Então façam para você presentear aquele amigo ou alguém que você quer desejar algo bom, que é isso que essa bonequinha significa, tá? Vocês vão ver no vídeo a história contada, como ela era feita, por que ela foi feita, tá? Então, antes de fazer essa atividade, assista um vídeo, que é bem interessante sobre a Abayomi. A tia vai disponibilizar o vídeo embaixo da sua videoaula, tá? Para você poder estar fazendo a atividade número 2, que é sobre a Abayomi e algumas brincadeiras africanas, tá? Agora você vai pegar o seu livro, Aprender a Filosofar. No livro Filosofar, são as 2 últimas páginas, tá? 32 e 33, que é onde você vai escrever se algo mudou. Você vai escrever o seu nome, a sua sala, responder as perguntas aqui marcando o rostinho, tá? De acordo com a sua resposta. Vai responder o seu maior sonho, uma coisa que acontece apenas em sonho. No início da oficina eu pensava, o que você pensava em relação a sonho e realidade, mas agora o que você pensa em relação a isso, a sonhos, tá? Uma coisa que eu não sabia, que agora sei, fiz o meu melhor,
Tratei os outros com respeito, escutei com atenção. Palavras que me descreve qual é a palavra que te descreve neste assunto. O que você percebeu em você, se algo mudou depois dessas aulas sobre a interpretação de sonhos e realidades. Bom, com essa atividade do filosofar, onde você vai responder se algo mudou em você, né, em relação do que você pensa dos sonhos, se os sonhos podem ou não se tornar realidade, a tia termina a aula de hoje, tá? Amanhã nós nos vemos novamente, tá? No mesmo horário, às 13 horas, a tia estará postando o vídeo e também colocando lá no YouTube, tá? Na nossa playlist. Quando a tia coloca no grupo, a tia logo bota na playlist lá, onde tá as aulas que a tia já deu, não desde quando começou a aula, mas desde quando a tia começou a postar no YouTube, tá? Tenha um restinho de tarde abençoado e daqui a pouquinho a tia vai fazer a correção para vocês estarem corrigindo as atividades aí também, tá? Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã.